Acho que estamos todos aqui, certo? Todo mundo me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Então tá jóia. Então vamos começar. Eu quero primeiro agradecê-los, né, pela participação aqui. Agradecer a todos os nossos convidados, né, que aceitaram aí gentilmente participar desse bate-papo aqui conosco. E seguindo, né, já essa iniciativa, que é o oitavo webinar que a gente faz, com o intuito de informar as pessoas que nos acompanham, os nossos clientes, trazer aí informações relevantes para o nosso dia a dia e principalmente para o momento que a gente vive. Vou começar apresentando os participantes, né? Estamos aqui com o Eduardo, que é o fundador da HRBot, e o Guilhermino, que também é fundador da Wellbe. Vou pedir para você, Edu, se apresentar, contar um pouquinho de como é que surgiu aí a sua solução e, na sequência, eu vou deixar o espaço para você também, Guilhermino, fazer uma apresentação sua e do aplicativo de vocês. Por favor, Edu. Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui conversando com a Alper. A gente já tem essa parceria já há mais de um ano que a gente está aqui com vocês. A HRBot surgiu tem mais ou menos um ano e meio que a gente lançou essa solução. A gente lançou com o objetivo de otimizar a relação, o atendimento de alguns processos, sempre olhando o colaborador e RH. Então, a gente usa a inteligência artificial, usa ferramentas como o chatbot para otimizar esses processos. Então, o que a gente faz de uma maneira bem prática, a gente implementa um chatbot dentro da empresa, que ele já vai com uma base de conhecimento bem extensa, que consegue solucionar cerca de 80% das maiores dúvidas que os colaboradores costumam fazer para o RH. Então, todas aquelas dúvidas que os colaboradores fazem para o RH, como quando cai meu salário, qual é o valor do meu VR... Aquelas que diariamente o colaborador acaba questionando, né? Exatamente. Então, a gente colocou isso tudo numa base de conhecimento que o bot consegue responder boa parte dessas perguntas, e a gente implementa esse chatbot dentro de uma intranet, no WhatsApp, Skype, enfim, tudo para facilitar o acesso pelo colaborador, para facilitar o atendimento para ele, e, do outro lado, otimizar muito o dia a dia e os processos de RH. E dentro desse objetivo, a gente também acaba levando algumas outras soluções, como a abertura de chamados, caso o bot não consiga resolver, envio de atestados médicos, enfim, sempre com o objetivo de solucionar e otimizar essa relação entre colaborador e RH dentro das empresas. Muito legal, e assim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas para esse momento, eu acho que é uma ferramenta espetacular, né, para aproximar colaborador e para dar acesso a eles a um canal de comunicação. A gente tem uma dificuldade grande hoje de como falar e com quem falar, e como encontrar a pessoa com quem a gente quer falar nesse momento onde está todo mundo trabalhando em casa, né? Exatamente. Legal. Guilhermino, conte para a gente um pouquinho da Wellbe. Agradeço também a oportunidade, né? Oi, Edu, tudo bem? O Edu, a gente já vem trabalhando junto com a Alper já há mais de um ano, na Alper Digital, né? Programa bem interessante para startups. E a Wellbe surgiu muito das nossas conversas também com gestor de pessoas e médicos do trabalho, muito relacionado ao custo assistencial, né? Que a gente vê hoje, a gente sempre tem conversado isso. E vendo essa necessidade, a gente viu a dificuldade de realmente saber quais condições de saúde a população tinha, ajudar nos programas relacionados à saúde, o custo assistencial muito alto. Então, a Wellbe acabou desenvolvendo uma solução que ela tem duas pontes, tanto do lado do beneficiário como do lado do gestor médico ou da empresa, que a gente consegue integrar todos os dados relacionados à saúde, então, plano de saúde, a parte de ocupacional, mostrar para o gestor médico quais são as patologias mais frequentes na sua população, e também para o colaborador tem um programa, né, de saúde em forma de aplicativo, onde ele consegue acompanhar os seus hábitos de vida, como se fosse um mini prontuário, né, que ele vai colocando as suas informações de saúde, vai recebendo feedbacks. A gente trabalha com gamificação para auxiliar ali numa melhora de hábitos de vida, né, um programa wellness. Acaba dessas pontas, tanto a ponta de gestão como a ponta do beneficiário. Muito legal. Também é outra solução que vem muito de encontro com o principal assunto que vem sendo discutido aí pelo mundo, que é a saúde das pessoas, né? Hoje aqui a gente está com 2 empreendedores, né? Num segmento de startup e que encontraram formas de fazer a diferença no período de pandemia e isolamento.
E aí eu vou começar perguntando para o Edu. Edu, a gente entende, né, que nesse momento de isolamento, os colaboradores acabam necessitando de mais atenção, principalmente por conta do distanciamento, né? Para se sentir próximo da companhia, pertencente, e, obviamente, nesse momento surgem diversas dúvidas. E aí eu queria entender um pouquinho, né? Como que a HRBot se preparou para as empresas e para os colaboradores para fazer com que essa distância fique menor. Eu acredito que vocês tiveram até que realizar algumas adaptações nesse período, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que vocês se prepararam para esse momento? Se houve, inclusive, tempo para preparação, né? Claro. Não, assim, o bom de ser startup, de ser uma empresa mais enxuta, é que a gente consegue se adaptar muito rápido, né? Ainda bem. Então, essa é uma das vantagens de ser uma empresa startup com base tecnológica. Então, a gente, primeiro que a nossa solução aproximando mais o colaborador do RH e da empresa. Atualmente, com o cenário que a gente está vivendo, onde muitas pessoas estão trabalhando de casa ou remotamente, acaba sendo uma maneira realmente de aproximar um pouco da empresa, porque muitas pessoas acabam se sentindo um pouco mais sozinhas ou não sabem onde encontrar uma informação, então acaba sendo um canal mais fácil, mais próximo desse colaborador, tirar a dúvida dele e conseguir falar com o RH. Porque muitas empresas não têm um canal de atendimento, um telefone, não tem e-mail, o colaborador tirar a dúvida. Muitas empresas acabam naquele modelo um pouco mais antigo, de realmente o colaborador ir fisicamente até a área de RH, tirar a dúvida dele. E quando todo mundo passou a trabalhar de casa, o colaborador acaba se sentindo um pouco perdido, né? O que eu faço? Para quem eu tiro essa dúvida? Aonde eu vou, né? Também. Principalmente dúvidas relacionadas ao próprio coronavírus, né? A própria doença e tudo mais, que a gente implementou dentro da base. E também dúvidas, principalmente, sobre mudanças nas leis e várias alterações que o governo fez por conta dessa pandemia, questão de suspensão temporária, enfim, tem uma série de alterações legislativas que começaram a surgir muitas dúvidas. Então, as pessoas estavam em casa, tiveram um monte de mudanças e o colaborador não sabia para quem perguntar, né? Então, a gente teve, sim, que adaptar a nossa base, sempre, óbvio, em contato com o RH para ver o que fazia sentido ou não, porque o colaborador ficou com muita dúvida e poderia se sentir perdido por não ter esse contato. Então, acabou sendo um canal para facilitar essa interação com ele. Muito legal. E, Edu, até complementando a pergunta, vocês perceberam um aumento no volume de utilização do aplicativo? Sim, com certeza. Teve um aumento de pouco mais de 30%, né, no aumento de demanda de perguntas, o que é um aumento para a gente significativo em termos de quantidade de perguntas feitas. Como eu falei, nas perguntas tradicionais, que são comuns, já tinha um aumento, e ainda mais com essas novas mudanças legislativas e tudo mais, essas alterações na relação trabalhista, também acabou acarretando um novo aumento em quantidade de perguntas, sim. Muito legal. E aí, aproveitando a questão da adaptação, eu queria saber do Guilhermino, né? Como é que o Albi se preparou para esse momento, com a qualidade de vida e a saúde, assumindo um papel de protagonista nesse momento? Eu imagino, inclusive, que a utilização da ferramenta também tenha aumentado, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você, Guilhermino, e queria entender também como que isso tem ajudado o RH. Legal, Melissa. Isso é uma boa pergunta. Em termos internos, né, a gente não precisa falar da nossa própria adaptação, porque como empresa de tecnologia, até o Edu deve falar, eu já tinha meio com uma cultura de trabalhar home office, eu pessoalmente também ficava entre São Paulo e Florianópolis, então foi muito fácil mover a operação para remoto. Mas no caso, o que a gente fez foi basicamente conversar com os nossos clientes, identificar como que a gente poderia ajudar nesse caso. A gente identificou alguns pontos, né? O primeiro era sobre a questão das dúvidas, até que o Edu comentou. Então, se eu bem me lembro, em março, ali, com toda essa questão do Covid, muitas pessoas começaram a se perguntar se sim ou não, aquela procura, né, por exemplo, por serviço de emergência. Então, o nosso maior receio
era que nessa dúvida muitos colaboradores que até não tivessem contaminados, não estivessem com Covid, fossem até os pronto-socorros, até a unidade de emergência, que a gente sabe que tem um risco ainda maior de exposição. E naquele momento inicial, cada um dava uma resposta, né? Ninguém sabia de fato que deveria, qual era o protocolo que deveria ser utilizado, né? Exatamente. Então, o que a gente fez foi, basicamente, junto com o médico da UELB e os médicos parceiros das nossas empresas, sempre analisando qual que é o manejo que o próprio Ministério da Saúde estava fornecendo, a gente já ofereceu internamente no nosso app uma solução de triagem de sintomas. Legal. Então, o beneficiário que já tinha um app, ele começou, vai lá, coloca os seus sintomas, ele já recebia um output, um resultado. Se a recomendação era, se tem sintomas mais graves, claro, ia ter uma unidade de pronto atendimento, ia ter uma unidade de saúde, ou se sintomas brandos, ou até nenhum sintoma, da recomendação dele ficar em isolamento. Então, isso já reduziu muito a procura, né, do pronto-socorro dos colaboradores dessas nossas empresas, que posteriormente, inclusive, alguns já estão oferecendo serviços de teleatendimento para quem está em casa, para poder, mesmo não podendo ir para uma unidade de pronto-socorro, poder ter um atendimento. O segundo, já numa segunda fase, né, Melissa, essa fase que a gente já está conversando sobre uma possível retomada, o pessoal, para priorizar quem vem antes ao escritório, começaram a pensar um pouquinho no grupo de risco, né? Então, a gente sabe que a população é diversa, tem pessoas que têm mais fatores de risco, outro menos, pessoa de idade. Então, nós disponibilizamos também no nosso BI uma solução que possibilita, por exemplo, o médico da empresa segmentar a população dele, né, para saber quem tem fatores de risco e quem não, e numa possível retomada, priorizar inicialmente essas populações que têm menos riscos e acompanhando isso de forma mais faseada, né? Então, esses são 2 exemplos, né, de soluções que a gente criou nesse meio período, ali nesse período de 2 meses, para apoiar tanto os RHs como os médicos das empresas que a gente trabalha nessa retomada e também nesse período de pandemia. Muito legal. E essa triagem que você comentou, Guilhermino, que vocês possuem no app, vocês conseguiram realizar alguma ação preventiva, evitando contaminação de outros colaboradores ou antecipando tratamentos, procura por médico, enfim? Legal. Esse teve até alguns cases bacanas, por quê? Porque com toda essa questão do Covid, a demanda por testes, né, de Covid aumentou bastante. Estavam sendo muito difíceis a encontrar esses testes disponíveis, mesmo no mercado privado, mesmo fora do mercado assistencial, né? O que a gente fez? A gente tinha uma priorização. Então, quando os colaboradores começaram a utilizar o app a fazer essa triagem, como o número de testes era limitado, a empresa conseguiu direcionar muito bem para quais pessoas a gente ia oferecer esses testes. Então, ou quem teve mais contato com outros colaboradores, ou quem tem sintomas mais graves. Então, basicamente ajudar a direcionar ali para quem receber esse teste. Claro, agora a população está um pouco mais tranquila, já tem teste para todo mundo, mas naquele momento, quando não tinha essa quantidade de testes, foi possível fazer esse direcionamento para grupos de risco, para quem tinha os sintomas mais graves, por exemplo. Legal, ajudou bastante o RH a estruturar ações naquele momento onde estava todo mundo meio sem saber o que fazer, né? Exatamente. E aí a ferramenta trouxe essa possibilidade, muito legal. Eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui, porque muito tem se falado hoje sobre essa situação de home office e o aumento da produtividade, né? As pessoas têm a percepção de que ficaram mais produtivas, de que rendem mais em casa. Isso algumas pesquisas já mostraram, né? E aí eu queria entender de vocês, com o contato que vocês possuem, como o contato de vocês é o recursos humanos, a impressão que vocês têm e que as empresas possuem é essa mesma? Ou as demandas diminuíram nesse momento de home office? O que vocês têm aí tido como percepção e feedback dos clientes de vocês? Quer começar, Edu? Posso começar. Bom, o que a gente tem sentido aqui também vai muito assim, não só pela utilização da nossa plataforma, mas também pela nossa interação com os clientes, com os RHs, com os próprios colaboradores, é que sim, teve um aumento de produtividade, e eu acho que tem alguns fatores aí, que eu acho que é importante, que a gente viu que realmente acabaram impactando nisso. Primeiro, a questão de
reuniões muito mais diretas e mais curtas, assim, não tem muito aquela questão de você ter reunião para tudo e cada reunião que você tem, você acabar sempre desviando o foco, acabar falando de diversos temas sem você falar do tema principal daquela reunião. As reuniões se tornaram mais efetivas, né? Muito mais. No nosso caso, e objetivas, inclusive. E muito mais objetivos, E no nosso caso também, muitas das coisas as pessoas acabam conseguindo ter a resposta via um chatbot, por exemplo, então não precisa marcar uma conversa, não precisa até a mesa de alguém, por exemplo, quando a gente está no escritório. Então, é óbvio que toda empresa, essa relação das pessoas é super importante, mas também acaba, muitas vezes, atrapalhando a produtividade, porque essa dinâmica das empresas de uma pessoa sempre procurar outra, nas mesas e tudo mais, isso acaba também atrapalhando a produtividade. Tem outro fator, óbvio, que é a questão da logística, então ninguém precisa sair de casa para ir trabalhar. Tem mais tempo também, né, para fazer as coisas, então, consegue se organizar melhor. Em média, as pessoas economizaram pelo menos 1-2 horas por dia aí. Com certeza. Consegue se organizar melhor. E, óbvio, você estando em casa, no ambiente, você acaba se concentrando mais para realizar as atividades. Então, acho que tem alguns fatores. Eu não sei se esse aumento de produtividade é uma coisa contínua ou se em algum momento cai, né? Se acaba normalizando. Óbvio, tem muitas pessoas que acabam tendo outros fatores, como, por exemplo, filhos, crianças em casa, que também acaba tirando a produtividade, mas em algum momento essas crianças elas vão voltar para a escola e será que essa pessoa em casa, sem as crianças, também não vai ficar ainda mais produtivo? Então tem uma série de questões que a gente está enxergando aqui. Na verdade, a situação do home office hoje não é uma situação de home office normal, né? A gente tem aí diversos fatores que numa situação comum de home office geralmente não acontece. A criança está na escola, o marido está trabalhando, né? E, enfim, você tem a secretária em casa também ajudando com as funções do dia a dia, então é provável que a produtividade seja diferente em outros momentos que não o que a gente está vivendo atualmente, né? Com certeza. E você, Guilhermino, qual tem sido sua percepção aí, seu feedback? Legal. A gente também, igual o Edu, a gente sempre troca esses feedbacks, conversa com os clientes para identificar quais gargalos eles estão tendo, se no final do dia foi positivo, foi negativo, essa questão do estar home office, né, claro. E a gente tem visto alguns feedbacks mistos, né? Acho que no início, para quem já tinha uma cultura digital, né, já tinha toda essa pegada digital, foi um pouco mais simples, porque essa migração foi mais simples, foi basicamente pegar o computador, ir para casa e começar a trabalhar. Para outras empresas que não era tão simples assim, né? Por exemplo, os arquivos não estavam em nuvem, não tinha toda essa dinâmica, foi um pouco mais complicado e estressante na primeira e na segunda semana. Mas pós isso, né, pós esse furacão, o feedback tem sido muito positivo, porque, por exemplo, pensa cidades como São Paulo, né, que o pessoal gasta até 1 hora, por exemplo, para se deslocar aí e voltar, ela acaba perdendo muito tempo no trânsito. E agora ele pode fazer, por exemplo, 2 horas de almoço em vez de uma, brincar um pouco com os filhos, voltar, inclusive ter um período da tarde bem mais produtivo do que normalmente você tem. Verdade. Então, os feedbacks que a gente tem recebido são muito positivos, tiveram que otimizar processos, por exemplo, então coisa que demorava muito tempo, como que a gente consegue fazer isso de forma digital? Inclusive, um dos exemplos, né, a Melissa deve saber muito, é a questão da própria relação com as operadoras, com as seguradoras, que antes você tinha que enviar muito papel de forma física, agora você está mandando escaneado digitalmente, assinaturas digitais, por exemplo. Então, muitas dessas ferramentas que já estavam disponíveis, inclusive, no mercado, e faltava essa adoção de RHs, de gestores, acabaram tendo um boom interessante, como as próprias videochamadas, plataformas de assinatura digital. E agora, conversando com nossos clientes, pegando feedback, pós-pandemia, vocês querem voltar? Então, muitos nos falam do modelo híbrido, né, onde sentem falta do escritório, de poder conversar no cafezinho com o colega, pegar insight, pegar feedback, aquela coisa da criatividade que vem em tempos que você está mais relaxado, né, aí parando para tomar um cafezinho, trocando uma ideia, onde vem as ideias criativas. Então, e é saudável, né, esse contato físico, estar presente com as pessoas com quem você trabalha. Acho que a gente não pode deixar isso de lado, né? Exatamente. Isso eles sentem falta, mas também viram muitas vantagens de estar em casa, né? Passar para quem tem criança, tem os dois lados. Tem o lado de passar durante uma videochamada e atrapalhar, mas também tem o lado de você ter mais tempo para brincar e para estar com certeza.
Então, muitos falam do modelo híbrido, né? Onde, sei lá, 2, 3 dias na semana eu trabalho de casa, 2 dias eu trabalho no escritório, por exemplo. Então, ter aí o melhor dos dois mundos, né? Eu acho que essa situação toda fez com que a gente se adaptasse e inserisse a tecnologia como algo que faz parte mesmo do nosso dia a dia, nessa história que você comentou de várias empresas, principalmente a gente que trabalha com seguradora, operadora de plano de saúde, que são empresas um pouco mais conservadoras, existia uma dificuldade com relação a esse processo de digitalização. E dentro dessa condição que a gente vive hoje, todo mundo foi obrigado a se adaptar e a implementar esse tipo de tecnologia, né? Então, eu acho que tem muita coisa positiva aí sim, desse momento que a gente está vivendo, principalmente focado e ligado à questão da tecnologia. Aproveitando, né, essa questão da tecnologia, eu queria saber de vocês dois também, como é que vocês acham que as empresas vão cuidar dos colaboradores nesse novo normal, né? Muito se fala do novo normal. Como é que a gente comentou aqui um pouquinho sobre a questão de será que vão adotar um modelo híbrido, se vão trabalhar com um regime integral na questão do home office, mas surgem também aí alguns questionamentos de como manter o engajamento, o cuidado, a produtividade, que é algo que a gente mencionou aqui, que não sabe se essa questão da produtividade vai se manter, vai aumentar, vai diminuir, enfim, né? Surgem esses questionamentos, o acompanhamento do dia a dia. Então, eu queria entender de vocês como é que vocês entendem que a tecnologia vai ajudar as empresas e colaboradores nesse novo normal, nessa nossa nova jornada aí. Legal, Edu. Você quer começar? Claro, posso começar. Eu acho que, assim, essa questão do home office, do trabalho remoto, é uma tendência que já vinha crescendo, já de alguns anos, já muitas empresas adotando isso pelo menos uma vez por semana, ou em alguns momentos. Óbvio que agora com o Covid, as empresas tiveram que forçadamente implementar essa política, e o que acabou também é que as empresas tiveram que forçadamente adotar diversas ferramentas digitais, que é um pouco do que o Guilherme estava falando. Porque, assim, as ferramentas elas sempre existiram, né? As ferramentas já estavam aí. Então, não foram as ferramentas que mudaram, foram as pessoas que mudaram, que tiveram que adotar essas ferramentas, tiveram que passar a utilizar. O que eu acho que vai acontecer nesse novo normal, que todo mundo fala novo normal, eu acho que a questão do trabalho remoto vai ficar ainda muito forte. Pode ser talvez um modelo híbrido, mas vai ficar muito forte porque as empresas estão realmente vendo que os colaboradores estão sendo mais produtivos e, por outro lado, a empresa está sim, quando ela não tem o escritório, ela reduz um custo muito alto. O custo de aluguel, o custo imobiliário é um custo muito alto para qualquer empresa. Então, as pessoas estão vendo esses dois cenários, estão vendo que adotar essas ferramentas, como existem milhares de ferramentas, acaba sendo muito mais barato, acaba sendo mais produtivo, como a gente já comentou aqui, de reuniões mais objetivas, das pessoas estarem muito mais focadas. Então, o que eu acredito que vai acontecer é que, mesmo após esse período, as empresas ainda vão incentivar muito o trabalho remoto, vão reduzir muito posições de escritório para as pessoas ficarem em casa e adotarem ferramentas para ter essa comunicação com os colaboradores, manter os colaboradores engajados. E, óbvio, como qualquer empresa hoje faz, como muitas empresas fazem, elas sempre fazem uma mensuração de produtividade, uma mensuração de KPIs, de entrega de resultado, e senão não vai ser diferente no trabalho remoto. E a partir daí, com essa mensuração, que as empresas vão adaptando para entender qual que é o melhor formato. Mas eu acho que esse trabalho remoto, eu acho que não vai embora, pelo contrário, só vai ficar ainda mais forte, como muitas empresas já estão, inclusive, anunciando que o trabalho remoto vai ficar pelo menos até o final do ano, ou em algumas empresas, inclusive, falaram que para sempre elas não vão querer mais ter escritório, ou vão manter o escritório apenas como um flagship, naquele escritório onde as pessoas só vão lá para realmente fazer uma confraternização, um evento, tomarem um café e deixar as pessoas trabalhando de casa. Então, acho que realmente vai ser uma tendência cada vez mais forte. Legal. Acho que o Edu já falou muito bem sobre a questão do trabalho em si, né, da produtividade, de engajamento,
eu queria falar um pouquinho mais na parte de saúde mesmo, né? Então, todo mundo agora que está em casa tem se preocupado com questões relacionadas, por exemplo, à saúde mental, à saúde física, né? Já que a gente está em casa, será que a gente está mais no sofá assistindo Netflix do que se exercitando? Então, a parte bacana é isso que o Edu falou, as ferramentas já estavam ali, a tecnologia já estava à disposição, então soluções como, por exemplo, um acompanhamento digital, né? Eu tenho algum sintoma e poder falar, por exemplo, com o enfermeiro via mensagem, fazer a minha triagem já ali, caso necessário, eu fazer uma teleconsulta com o meu médico, por exemplo, sem sair de casa. Essas tecnologias já estavam à disposição. Agora, estão tendo um boom interessante porque a gente realmente necessita, né, desse cuidado. Inclusive, vai muito junto naquilo que a gente já falou, Melissa, sobre a questão da redução, por exemplo, de idas ao pronto-socorro, que a gente sabe que hoje ainda é um problema, né? Então, com essas soluções, por exemplo, eu já faço a minha triagem aí, já converso com o enfermeiro, converso com o médico, recebo um direcionamento direto e evito uma ida ao pronto-socorro, por exemplo. Soluções como saúde mental, de fazer exercício em casa, também essas soluções já existiam, né? Agora a gente está vendo ali um boom dessas soluções e ajudando o RH. Então, a minha visão é que já existia um programa de saúde, tanto em loco, presencialmente, palestras, já existiam ferramentas de acompanhamento digital, igual, por exemplo, a Wellbe já tem, só que agora, como virou uma necessidade, principalmente para quem está em casa, está fora do ambiente da empresa, essas soluções acabam virando como se fosse padrão, né? Então, eu vejo ali um futuro onde, quando a gente fala de cuidar da nossa saúde, finalmente a gente vai começar a falar realmente de focar mais em atenção primária, em ter alguém, um médico apenas para tirar dúvidas, alguém de referência, e em ter uma consulta, por exemplo, por semana, por mês, com o meu psicólogo para acompanhar questões de saúde mental. Então, todas essas terapias digitais que já existiam antes, agora passam a fazer mais parte do dia a dia dos colaboradores para garantir, de fato, essa gestão de saúde, que eles continuem produtivos e saudáveis, né? E felizes, claro. Né? Com certeza, e assim, você falando disso, eu acho que muito do preconceito com relação a esse tipo de atendimento, por exemplo, a teleorientação médica, falar com um enfermeiro, com um médico via vídeo, caiu por terra, né? Porque obrigatoriamente as pessoas, até com receio de buscar um atendimento pessoal, acabaram utilizando e vendo valor agregado nesse tipo de ferramenta. Né? Isso é bem interessante para a gente ver como o ser humano primeiro a capacidade de se reinventar, né? E também né? E a quantidade de preconceitos que a gente carrega com relação à as nossas experiências, né? A gente vê a turma mais nova, o pessoal mais jovem, tem muito menos preconceito, ou quase nenhum, com relação à tecnologia. Em compensação, os mais velhos tiveram que passar por um momento como esse para poder se dar a oportunidade de vivenciar uma situação como essa, né? De vivenciar uma experiência como essa. Eu recebi aqui 2 perguntas, e aí eu vou direcionar os 2 também. A gente vive aí um boom de startups, né? E eu acho que esse momento também propiciou muito disso. Vocês nasceram como startups. O que vocês acham que vai acontecer? O momento é único para algumas iniciativas. Vocês estão inseridos nesse mundo. E como é que vocês veem esse boom de startups? Bom, eu acho que em toda crise, muitas empresas, infelizmente, morrem, mas muitas outras nascem. Né? Então, sempre quando tem uma crise, a gente chama de as cartas são redistribuídas no jogo. Então, tem assim, diversas tendências que a gente está vendo, que até que a gente está falando aqui, e cada tendência acabam tendo diversas outras ramificações de efeito cascata. Então, o que a gente está falando, por exemplo, as pessoas trabalhando mais em casa, trabalhando remotamente. Fugindo do sol aqui, gente, que ele está bem na minha... Aqui também está começando a... Então, das pessoas acabando trabalhando muito mais remotamente, o que vai acontecer é um efeito cascata, por isso, só dando um exemplo, as pessoas vão vendo que são muito mais produtivas, mas elas vão vendo que elas não precisam estar dentro de do centro urbano, não precisam estar numa cidade de São Paulo, não precisam estar numa cidade de Nova York, é uma cidade muito cara para você viver. O que vai acontecer é que muitas pessoas vão acabar
migrando para o interior, para o litoral, que o custo de vida é muito mais baixo. Então, assim, é só um exemplo de que uma tendência, uma mudança, acaba gerando várias outras. Tem um impacto, né? É o que você falou, é o efeito dominó, é o efeito cascata. Exatamente. Então, pensa nessa cadeia, a quantidade de oportunidades que não vão aparecer para empresas de tecnologia, para novas startups, por exemplo, criarem soluções, criarem serviços, produtos para atender essa nova demanda, esse novo normal que a gente chama. Então, com certeza vão aparecer outras startups, com certeza startups atuais vão mudar o modelo de negócio para se adaptar. Então, como eu falei, com a crise, algumas empresas morrem, mas muitas outras acabam nascendo ou mudando muito essa forma de fazer negócios. Né? A gente encontra novos caminhos para fazer as coisas acontecerem, né? Com certeza. Acho que o Edu falou muito bem com a questão das oportunidades, né? Basicamente, se você pensar, a maior parte das startups, elas nascem tentando resolver um problema específico, só que a única diferença é que, para resolver esse problema, eles usam tecnologia. Então, basicamente, startups são empresas de base tecnológica. O que a gente vê com essa questão agora de estar em casa, em quarentena, isso nos dá certas limitações. Então, coisas que a gente fazia no dia a dia, a gente não consegue fazer por certas restrições. E é exatamente nesses momentos de restrições que a gente normalmente é mais criativo, né? Então, por que às vezes eu não ia... Ontem mesmo estava fazendo exercício aqui em casa junto com um amigo. A gente abriu lá a videochamada e fez uma nova forma, por exemplo, de você estar interagindo com seus amigos, mas também fazendo uma coisa legal, que é o exercício que você iria normalmente à academia, por exemplo. Então, igual esses exemplos que o Edu falou, né, da questão imobiliária, vários mercados começam a surgir oportunidades, porque se você pensar, a maior parte das startups até acho que bombam bastante, né? E vamos falar, por exemplo, igual a AirCharbot. O que a AirCharbot faz não é algo do outro mundo. Basicamente, aquilo que ela feito manualmente, ou seja, tinha uma pessoa, um RH, que ficava tirando dúvidas para essas pessoas, eles usaram tecnologia para fazer exatamente o mesmo processo. Então, a inovação ali está usando a tecnologia, mas o processo ele não mudou muito. Isso dá oportunidade, inclusive, das pessoas serem mais estratégicas, né? Deixam de fazer aquele processo que um robô mesmo, né? Que é, no caso, a inteligência artificial é capaz de fazer, porque são coisas que todos os dias são questionados, perguntados numa intensidade alta e que demanda muito tempo daquele colaborador, e ele pode ser mais estratégico utilizando a questão da tecnologia mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que se já vinha sendo um boom, né, ali antes no pré-Covid, agora vão ter mais pessoas ali dispostas a também a empreender e a criar, e isso só tende a ser positivo, né, no mercado, você tem mais competição, tem mais soluções também surgindo, em mercados que antes eram de difícil entrada, né? Então, agora... E facilita a vida das pessoas isso, né? E como? Como? Muita ideia nova. Até, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo uma empresa nos Estados Unidos que ela faz entrega de farmácia, de produtos via drone. Pensa agora, todo mundo em casa, ele entrega via drone na sua janela. É o antigo ponto correio. Exatamente. Então, assim, pensa assim, em diversas coisas com as pessoas em casa, as pessoas começando a trabalhar muito mais de casa, coisas diferentes de serviços e produtos que não podem aparecer. Quantas oportunidades a gente não tem aí, né? Edu, daqui a pouco você vai imprimir teus remédios usando tua impressora 3D. Então. Tem gente que diz, né? Mas, exatamente. Hoje parece algo muito distante, né? A gente piscou, amanhã esse tipo de coisa deve estar acontecendo mesmo, sem dúvida nenhuma. Legal. Tenho mais um questionamento aqui. Vocês acham que nesse novo normal, o colaborador vai ser o centro de tudo? Pois ele vai ser o motor da empresa, não importa onde ele estiver. Como é que vocês enxergam isso? Legal. Eu acho que você responder essa vez, Edu, mas se você pensar, né, o colaborador sempre foi o centro da empresa, né? Então, quem de fato faz a empresa avançar sempre foi os colaboradores. Só que eles não tinham muitos gestores de pessoas, né, antes, né? Agora a gente fala muito de RH estratégico, mas muitos viam como RH, né, recursos humanos, e não, por isso que até muitos hoje não gostam de usar a palavra recursos humanos, usam gestão de pessoas, porque as pessoas é que fazem a empresa andar, é que fazem a empresa avançar, é que está vendendo, é que está fazendo produto, é que está dando suporte para o cliente. Com então, nesse momento, né, e agora mais em Covid, e para a produtividade, tudo que a gente já sabia
só reforça esse pensamento de que investir em pessoas sempre dá um retorno, né? Investir na saúde, investir na satisfação, investir no engajamento dos colaboradores, investir em ferramentas para eles serem mais produtivos, então para eles saírem daquelas atividades muito manuais e estarem nas atividades mais estratégicas realmente, né? Que é cuidar dos colaboradores, que é fazer a ação porque ela foi contratada. Ninguém contrata alguém para, sei lá, para mandar documentos, né? Você contrata para fazer uma gestão ali. Então, a gente acredita que agora, né, eu pessoalmente, que as pessoas já eram o centro, já eram a peça principal nas empresas e hoje vão se mostrar e vão ser necessárias ali ações para que isso continue sendo feito, né, Edu? A tecnologia, ela é muito importante, na verdade, ela é essencial, né, para facilitar os processos e tal, mas não existe empresa nenhuma sem pessoas, né? Sim, exatamente. É impossível. E acho que assim, só adicionando um ponto importante, acho que, óbvio, não é dúvida nenhuma, as pessoas que fazem o sucesso de qualquer empresa, só que eu acho que agora, quando as pessoas estão trabalhando em casa, vai mudar, óbvio, o perfil de como gerir essas pessoas. Então, muitas empresas ainda tinham aquele conceito de fazer a gestão das pessoas por tarefas executadas, né, por cada atividade executada. Então, até um pouco daquele micromanagement, né, de ficar muito em cima. Agora, como as pessoas estão em casa, os gestores vão ter que olhar muito mais para resultados mesmo, e não para tarefas, porque as pessoas estão em casa. Então, é mais difícil acompanhar realmente o que as pessoas estão fazendo. Então, a questão de confiança e de estabelecer uma relação de confiança é essencial. E de empoderamento. Então, as pessoas vão ficar muito mais empoderadas para fazer aquilo, porque elas vão ter muito mais responsabilidades para entregar o resultado e não só para ficar entregando tarefa por tarefa. E eu acho que isso tem a ver, assim, nesse período em que a gente já se colocou em home office, tem a ver com a produtividade, essa questão da relação de confiança, do empoderamento, do senso de responsabilidade. Eu acho que tudo isso impacta nessa percepção, tanto das empresas quanto das pessoas, com relação à produtividade, que é o que a gente falou um pouquinho anteriormente, né? Eu acho que esse ponto que o Edu trouxe, né, da mudança de gestão baseada em tarefas para gestão baseada em resultados, é muito interessante, porque você contrata alguém para gerar resultados, não fazer o to-do e colocar lá como tarefa feita. E muito bem dito, Edu. Você agora em casa fica difícil você falar, o cara está trabalhando 8 horas, o cara não tá fazendo pausa demais, ou que seja, né? Que seja lá que os gestores fazem microgerenciamento, fazem. Mas aí vai ser muito baseado em resultados. As pessoas estão entregando ou não estão. Se não estão entregando porque aí vamos remover obstáculos do caminho, né? Então o gestor acaba sendo ali o coach só para tirar os obstáculos do caminho e confiar e dar resultados, dar metas a serem atingidas. Exatamente. Opa, acho que está no mudo aí. Está no mudo. Não. Estão me ouvindo? Agora sim. É aquela coisa do home office, né? De repente, o que aconteceu? Surge uma pessoinha aqui, eu coloquei no mudo para a gente finalizar o bate-papo. Mas assim, o que eu queria para a gente finalizar? Que vocês falassem um pouquinho para mim do que vocês entendem que é o maior fator agregador da ferramenta de cada um de vocês. Legal. Ótimo, legal. Acho que, claro, para finalizar, acho que o que mais a gente consegue agregar de valor para o RH e para o colaborador é realmente essa aproximação dessa comunicação e a otimização de processo. Então, como a gente já falou aqui, uma ferramenta onde o colaborador consegue tirar as dúvidas dele, ser atendido de maneira muito mais rápida e fácil, e para o RH ele focar, até um pouco do que a Mel estava falando, focar nas áreas que são realmente mais estratégicas, que vai agregar muito mais resultado e tirar boa parte desse volume de dúvidas, esse volume operacional do dia a dia do RH. Então, realmente, e ainda mais agora, o período remoto aproxima muito o colaborador e RH para ter um ponto focal, um canal central de atendimento e de resolução de dúvidas. Muito legal. Parabéns, e você, Guilhermina? No nosso caso, eu acho que a gente sempre trabalhou com a parte de gestão de saúde e isso se torna cada vez mais necessário hoje, né? Então, hoje o que a gente agrega muito para os nossos clientes, né, seja médico, seja gestor de pessoas, é de fato ele conseguir entender quais são as necessidades de saúde da sua população
isso usando dados, por exemplo, ele ser mais assertivo no momento do investimento de um programa de saúde. Estamos todos falando agora em questão de home office. Será que realmente o problema da tua população hoje é relacionado à saúde mental e atividade física? São pacientes crônicos? Estão sendo cuidados? Não estão? Estão seguindo a medicação certa? Agora, por exemplo, a gente está falando em termos de Covid, a utilização baixou, né, do plano de saúde, porque muitos procedimentos eletivos foram postergados. Mas isso realmente não é um problema que pode se agravar posteriormente. Esses pacientes crônicos que não estão sendo olhados hoje, eles não vão ser um alto custo lá na frente. Então, o que a gente tem a agregar hoje para a empresa é basicamente munir eles de dados para, de fato, serem mais assertivos na gestão de saúde da sua população, seja focado em gestão de pacientes crônicos, seja wellness, seja programas relacionados à saúde. Então, você quer ter dados ali para embasar a tua gestão de saúde, a gente pode ajudar nisso. Com certeza, conhecer de fato a população que a gente faz gestão, né? A população que a gente tem dentro de casa faz toda a diferença. Principalmente tratando agora de um momento tão delicado e pensando em trazer economia, fazer uma gestão financeira, inclusive, de um contrato de saúde mais adequada, né? Exatamente. Legal, meninos, muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer, eu já conhecia ambos, né, já de algum tempo atrás, aí da parceria com a Alper, mas é sempre um prazer conversar com vocês e ter informações ricas, relevantes para o momento que a gente está vivendo e saber que a gente tem a tecnologia para nos apoiar nesse momento, né, e que ao invés de, como a gente pensava, né, de novo com os nossos preconceitos, de que a tecnologia afastaria as pessoas, é o inverso, né, ela proporciona o inverso, a gente está mais próximo, utilizando da tecnologia hoje como uma ferramenta essencial. Melissa, a gente agradece, eu agradeço o convite, né? E a gente vê o inverso, né? Muitas empresas começaram a se preocupar agora com essa questão da transformação digital, mas o Alper Digital, que é um programa startup, já está rodando aí no seu segundo ano, ou seja, antes mesmo do Covid, a Alper já estava investindo em tecnologia, inovação e só demonstra um pouquinho desse papo que a gente está batendo hoje, né? Então a gente agradece ali a oportunidade de estar conversando. Que ótimo. Obrigado, gente. Sempre um prazer falar com a Alper. Que ótimo, nosso também. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Tchau. Até mais.